a aula para a gente mostrar depois para a Thaís agora, tá? A gente já vai começar a gravar. Eu queria muito que postasse no grupo, porque eu queria me ver no grupo. Eu também. De vez em quando os professores esquecem de parar de compartilhar a tela. Aí eu fixo aquela tela lá que eu tô e fico. O Google Meet é um pouco mais complicado de mexer do que o Zoom. Mas Não, vai mas dar. eu acho que assim, a facilidade dele é mais pela. Pra quem não é o anfitrião É. do grupo. Porque pra gente é muito fácil. É tipo uma chamada de vídeo. Ah, tá. É, pode ser. Mas agora a gente já está pegando o jeito, aí fica. Essa é a minha segunda aula. A primeira foi com o sétimo e agora com vocês. Gente, ó, só umas regrinhas aqui. Quando a gente começar a aula, eu vou pedir para vocês podem falar. Eu não consigo acompanhar as perguntas no chat, porque senão eu perco a minha atenção. Então, vocês podem, se tiver alguma dúvida, pergunta, vocês estão liberados. Só que vocês vão me chamar aqui no áudio, aí eu paro de falar e vocês fazem a pergunta de vocês. Melhor do que o chat, porque o chat, muitas vezes, eu não consigo ficar explicando o conteúdo e acompanhando o chat, então, E vocês. também, de vez em quando, a conversa é muito paralela. E aí, mas enquanto eu estiver explicando, se você não tiver dúvida, você deixa seu microfone mutado quando começar a aula, tá? A hora que começar, eu aviso. E outra coisinha, que ainda tem gente chegando aqui. Professora, estão perguntando de que matéria que vai ser a aula. O que nós vamos fazer nessa aula? Como é a nossa primeira aula, eu vou fazer uma revisão geral do que nós já vimos. Vou falar vou falar de diversos pontos que nós já estudamos, mas do que é novo, daquilo que a gente já tinha estudado na sala, não. Porque nós começamos fazendo uma revisão de conteúdo, então isso eu não vou falar. Eu vou falar sobre teoria celular, sobre a questão da descoberta da célula, sobre os tipos de células e essas variações, tá bom? Então, nós vamos falar sobre célula hoje e sobre. Primeiro, nós vamos falar sobre a organização do corpo humano. Depois, nós vamos falar um pouco sobre a teoria celular e, por fim, analisar. Esta semana passada, nós estudamos célula animal. Essa semana, nós vamos estudar célula vegetal. Então, a minha intenção é fazer um apanhado disso tudo e falar um pouquinho sobre a célula animal, mas principalmente o que nós vamos focar hoje é célula animal e célula vegetal. Nas organelas, nessas diferenças. Okay? Então, esse é o objetivo da aula hoje. Meio que uma revisão, falando um pouquinho do conteúdo novo. As próximas aulas, eu até queria perguntar para vocês, aí vocês podem falar. Vocês preferem, por exemplo, eu faço eu mando uma lista com a resposta dos exercícios, ou a gente também faz uma live, uma aulinha assim para corrigir tarefa? Porque a tarefa de ciências é uma tarefa que a resposta ela é textual, né? Então, assim, se eu mandar a resposta, você lê, você compreende se está certo ou errado. Não é igual, às vezes, português ou matemática, que você tem que aprender o modo de fazer. Ciências não é assim. Eu te dou a resposta e você confere. Mas a gente também pode fazer aulas assim, onde eu vou fazer exercícios com vocês. Mas eu prefiro uma aula mais expositiva, onde eu vou explicando o conteúdo, falando com vocês. Aí são vocês que sabem. Mas de repente a gente faz também uma aulinha corrigindo um exercício, uma revisãozinha, ou um exercício. Se tiver também é o que. Para semana que vem, nós vamos ter aula agora toda semana. Por aqui. Vocês podem também, os exercícios que vocês tiverem. Ó, tem muita gente chegando. Eu acho que eu vou bater o recorde do professor de inglês, hein? Já tô com 31. Não, professora, são 30. São 30 pessoas, porque eu tô pelo celular e pelo computador. Agora deu 33, ó. Pelo menos está aparecendo aqui 33 pessoas. Ah, tá. Você está contando dois acessos. Você está. Gente, então é isso, tá? Vamos começar a aula agora? Ah, eu tô. Eu vou projetar o primeiro slide que eu preparei para vocês. Só aqui. Deixa eu aproveitar para dar algumas dicas para vocês que vocês me perguntam muito. Sobre as tarefas, com enunciado ou sem enunciado.
Gente, eu não tenho a necessidade que vocês copiem enunciado, não. A única coisa que eu peço para vocês é que vocês tenham todas as respostas, tanto das tarefas que são feitas das listas que eu mando, ou tarefa que está no livro, eu preciso que todas essas respostas estejam no seu caderno, tá? Eu vou pedir que vocês mutem o microfone de vocês agora, tá? Mutem o microfone de vocês, por favor. E aí, prestem atenção no que eu vou falar, mas se tiver dúvida, só chamar, tá? Gente, então a primeira dica: não precisa de enunciado no caderno, pode ser só as respostas, mas seja organizado. Coloque lá a data da tarefa, toda tarefa que eu mando a semana da tarefa. Ó, essa semana, por exemplo, a tarefa foi semana 20 a 24, tarefa de ciências, para depois eu saber a tarefa da semana que você fez. Se a tarefa é do livro, se a tarefa é da lista, isso não importa. O importa é que a tarefa esteja respondida no seu caderno. Por quê, professora? Porque depois nós mudamos o modo de aula, mudamos o modo de estudar. Com certeza também nós vamos ter uma alteração no modo de avaliação. Como que vai ser a avaliação, gente? Eu não sei. A Thaís ainda não explicou pra gente. Vocês vão ter um simulado agora, que com certeza vai valer nota, mas eu também depois, se eu precisar de completar uma nota, dar uma nota extra, com certeza eu vou utilizar esse caderno para essa nota. Então, para você ficar garantido dessa nota, tenha tudo anotado no seu caderno. Agora sim, impressão. Eu sei que nem todo mundo tem impressora, eu sei que nem todo mundo, às vezes acabou a tinta da impressora, então imprimir não é importante. Você pode copiar, guardar esses arquivos no seu computador, ou você pode utilizar o celular para copiar, isso também, então não precisa estar imprimindo nada. A única coisa que eu peço que vocês façam é ter a resposta de todas as atividades, seja lista, ou seja caderno, seja lista, ou seja livro, no caderno de vocês, ok? Então é isso. Professora, Ah. como eu uso fichário, eu posso colocar as folhas, porque a maioria das atividades eu respondo na folha. Aí, eu posso fixar no fichário? Pode, mas tenta organizar, tá, gente? Não tem importância, não. Eu até mandei algumas atividades sem espaço para responder na folha. Eu não sei se depois que a Letícia formatou, ela colocou espaço. Se ela tiver colocado espaço na folha, não tem problema. Aí você pode responder na folha, mas deixa organizado no seu caderno. Porque, como eu disse, eu posso utilizar essa atividade, esse processo de vocês, da produção das atividades, como uma maneira de avaliar vocês depois, tá bom? Para notinha. Então, é importante. Olha, já temos 38 aqui, contando o nosso amigo, que está com 2 acessos, né? Pessoal, então vamos começar a aula. Qualquer dúvida, gente, todos vocês têm meu WhatsApp. Tá chegando, gente. Qualquer dúvida, todos vocês têm meu WhatsApp. Pode mandar dúvida. Professora, eu não tenho seu WhatsApp. Eu vou falar aqui, então anota quem não tem, tá? Ó, 992 65 1666. 99265 1666. Deu para pegar? No último, 1666? 1666. Tia, digita no chat. Ah, é. Legal. Pode ficar de boa, já digitei. Cadê o chat? Ah lá, alguém já digitou. 9266. 9265. Prof, sabia que eu tenho microscópio? Sério? Por que você vai levar ele para a escola pra gente? Quando liberar. É. Aqui, ó. Nossa aula voltar, né, gente? Também acho. Pessoal, deixa eu ver. Eu estendi. 41 alunos. Que legal. Chegou todo mundo? Gente, temos 42 alunos. Olha, que legal, feliz. 42.
Anjos de Deus. Já atingiu o recorde do professor. Eu bati o recorde. Ai, gente, é porque vocês estavam com muita saudade de mim. Fiquei feliz. Porque eu amo vocês sabem disso, né? Gente, então vamos começar? Pode rolar. Na verdade, ainda não bateu. Falta 3 pessoas para a senhora bater. Ah, para bater o recorde? Mas eu vou começar. Você vai chegar. Você vai chegar. Depois eu vou editar esse vídeo, vou deixar só a parte da aula lá para vocês. Ó, vocês estão vendo aí só um okzinho. Vocês estão vendo o slide, né? Eu não, Sim. peraí, vou arrumar aqui. Então vamos lá. Gente, nós estamos utilizando o livro didático, tá? Nós estamos no capítulo, deixa eu achar aqui o capítulo de vocês. Vocês podem ter percebido que eu estou indo bem devagar. Nós estamos aqui no capítulo 4, tá? O capítulo 4, eu estou trabalhando assim, ó, gente, bem devagar mesmo. Por quê, professora? Porque, gente, eu tenho a esperança de que a gente volte rápido. E eu quero eu mesmo dar esse material para vocês, tipo, ao vivo. Então, eu estou indo bem devagar, o conteúdo está... E também para não ter muitas dúvidas, porque eu sei que nem todo mundo tem a mesma facilidade, né? Então, eu preferi ir um pouco mais devagar, porque aí eu sei que eu vou atingir todo mundo. O capítulo 4, o título dele é Níveis de Organização do Corpo Humano. Nós vamos estar estudando agora, um período para frente, o corpo humano, nas suas variadas formas. Primeiro, nós vamos entender como que o corpo se organiza. Depois, nós vamos entender a célula, que é o que a gente está estudando essa semana. E depois, nós vamos estudar os órgãos, os tecidos e os sistemas. Esse conteúdo ele é novo para o 6º ano. Seria um conteúdo que a gente ia estudar, geralmente, quando você entra no Fundamental 2, corpo humano, a gente estuda só no 8º. Mas como teve essa reforma aí, né, nos processos dos conteúdos, vocês já vão ter acesso a esse tipo de disciplina agora, esse conteúdo no 6º ano. Mas vamos lá. Primeira coisa, ó. O corpo, ele se organiza de diversas maneiras, tá? Nós temos uma organização a nível químico. O que eu falo quando um organismo, a nível químico são as estruturas, as moléculas químicas. Se você olhar aqui nesse desenho, ó, você consegue entender as moléculas. Opa, deixa eu mudar aqui. Você percebe que o seu corpo ele vai se unir por moléculas, os átomos. O que é um átomo? O átomo é a menor partícula que compõe a matéria. E essa união de átomos vai formar moléculas orgânicas. O átomo, eu encontro o átomo, gente, tanto em matéria viva, matéria animada, como, por exemplo, nesse copo aqui. Tudo tem átomo. Mas a organização desse átomo, ela vai proporcionar em nós a formação de moléculas orgânicas. Então, quando eu falo que o nosso corpo ele se organiza a nível químico, são esses componentes. Então, vão ser carbono, nitrogênio, oxigênio, aqui, ó, hidrogênio, oxigênio. Isso é a nível molecular. Esse é o nível químico do nosso organismo. Além da organização química, eu vou ter a organização de células. Então, essas estruturas químicas, esse hidrogênio, esse oxigênio, esse carbono, eles vão se unir. E quando eles se unem, eles vão formar uma molécula orgânica, a célula. Daqui a pouco, nós vamos conversar. Gente, faz um favor para mim. Quem está com o microfone... Eu comecei a aula e eu vou pedir que vocês mutem o microfone de vocês, me escutem. Professora, no futuro, tipo lá para o 7º ano ou ainda nesse 6º, a gente vai aprender algumas coisas que são menores do que átomos, algumas células. Química? Ah, tá. O átomo, ele pode ser dividido, né, em prótons, nêutrons e elétrons, que são partículas menores. Isso é um conteúdo que a gente estuda em química. Com a reforma, a gente vai ter acesso a esse conteúdo sim ainda, que seria, geralmente, você estudaria isso só no 9º, mas você vai estudar isso antes, bem antes, sim, com certeza, tá? Ah, tá. Tá, voltando aqui para nossa aulinha. Ó, gente, muta o microfone de vocês, por favor. A nível de células, tá? A organização do corpo humano, ela se dá a nível, que a gente fala, a nível celular. O que é uma célula? Nós vamos aprender sobre a teoria celular. Dentro da teoria celular, a gente tem uma definição para a célula. A célula é a menor unidade morfofuncional de um ser vivo. E outra definição,
todo ser, para ele ser considerado vivo, ele tem que ser constituído de células. Então, o átomo, que a gente falou agorinha, lá o nível químico, ele está tanto na matéria animada, que somos nós, né, viva, quanto no meu copo. Mas célula não. Eu só encontro célula naquele organismo considerado vivo. E existem vários tipos de células com várias formas e várias funções. A gente vai aprender daqui a pouco, tá? Mas eu estou entendendo primeiro a organização. Então, eu vou ter as células e dentro das células eu tenho várias organelas, tá? Organelas que vão estruturar e formar a minha célula. Daqui a pouco a gente vai falar dessas organelas. Depois que essas células se organizam, essas células vão sofrer o que a gente chama de um processo de diferenciação. Ou seja, ela vai sofrer um processo de divisão, essa célula começa a se dividir, e a segunda coisa que dá origem, né, nesse nível de organização são os tecidos, tá? Existem diversos tipos de tecidos, mas eles se agrupam na sua igualdade. Como assim, professora? Eu vou ter tecido ósseo que forma os ossos. Eu vou ter tecido muscular que vai formar os meus músculos. Tecido nervoso que vai formar a parte cerebral. Tecido sanguíneo que forma o sangue. Depois que esses tecidos se organizam, eles vão se juntar e formar o que a gente chama de órgãos. Já um órgão, ele é constituído de vários tipos de tecido. Num órgão, eu não tenho só um tecido. Aqui, por exemplo, nesse estômago, tá? Que é um órgão que faz parte do sistema digestório, eu tenho tecido conjuntivo, eu tenho tecido muscular. O estômago, a gente classifica ele também, por exemplo, como órgão muscular oco. Por quê? Porque ele é cheio de músculo, essa partezinha que você tá vendo aqui por dentro é músculo. Oco, né? Dá para perceber que ele é oco, porque o alimento ele vai passar aqui por esse pilórozinho aqui, ó, e vai preencher essa cavidade estomacal. Aqui, as contrações, né, musculares que o estômago faz, vai misturar esse alimento. Então, eu tenho esse órgão constituído de tecido conjuntivo, tecido muscular, tem também tecido epitelial aqui, ó, por fora, revestindo ele. Então, eu tenho diversos tecidos. Quando eu tenho um agrupamento de vários tecidos, eu tenho um órgão, tá? Geralmente, os órgãos, eles desempenham função específica, tá? Existem alguns órgãos que trabalham para 2 ou 3 sistemas, mas, no geral, quase todo órgão, ele vai trabalhar especificamente para um sistema. No caso aqui do estômago, ele trabalha para o sistema digestório. Gente, deixa eu ver se tem gente chegando aqui. Tem, só um minutinho. Deixa eu aceitar aqui o pessoal que está chegando. Acho que pronto. Deixa eu voltar para minha tela. Voltei. Gente, então é isso, tá? Depois dos órgãos, esses órgãos eles vão se organizar e formar um sistema, tá? Cada sistema, ele tem uma função específica dentro do seu corpo. Nós estamos aqui representado o sistema digestório, tá? Aqui é só uma parte do sistema digestório, porque na verdade a digestão ela começa lá na boca. A gente não tem aqui a parte, né? Mas a digestão ela vai começar na boca, aí o alimento passa pela boca, vai descer pela faringe, o esôfago, aqui eu tenho um pedacinho do esôfago. Aí o alimento ele passa pelo estômago, depois ele vai passar por intestino delgado, depois ele vai passar no intestino grosso até sair no reto. Isso é um sistema. Dentro de um sistema, nós temos um conjunto de vários órgãos, estruturas anexas, trabalhando para um fim. Como assim para um fim? No sistema digestório, por exemplo, a função dele é pegar o alimento, digerir esse alimento, transformar ele numa molécula pequenininha para que o seu organismo depois consiga transformar isso em energia. Aí entra outros sistemas, né? Para fazer essa energia, eu vou precisar do sistema respiratório, do sistema circulatório, que depois a gente vai aprender. Nós vamos aprender sobre esses sistemas e conversar sobre eles numa aula futura ainda, tá? E depois os sistemas se organizam, né? Todos os sistemas juntos formam você. Essa pessoinha bonitinha, né? Pequenina aí que vocês são, que é um organismo. O organismo, ele é um conjunto de sistemas que vão trabalhar de maneira coesa. Os sistemas, eles devem funcionar de maneira
igual e perfeito. Se um sistema não está legal, você pode ter um prejuízo no seu organismo todo. Por exemplo, você está com dor de cabeça. Seu sistema, todo o seu organismo, às vezes a dor de cabeça gera uma dor de estômago, gera um mal-estar. Então, o sistema, ele tem que estar perfeito. A gente fala que ele tem que estar numa homeostase, né? Num conjunto perfeito do seu metabolismo. E quais são os sistemas que existem? Vários sistemas, ó. Que eu tenho o sistema digestório, que vai ser responsável por quebrar o alimento e transformar ele em moléculas para você produzir energia. Eu tenho o sistema cardiovascular, que é o sistema que... Oi. Porque tem gente querendo entrar. O Lucas. Ah, tá, peraí, que eu vou aceitar ele. Pronto, aceitei. Nossa, gente, eu bati o recorde. Fala pra mim, 44, 45. Tia, parabéns. Oscar. 44, Bruno. Ai, para. Deixa eu ser feliz. É 45, mas mesmo assim ela tinha batido o recorde. Deixa eu ser feliz achando que eu tenho 45 alunos. Oh, meu Deus, Deus é bom. Ó, vamos voltar para a aula então. Eu tenho o sistema cardiovascular. No sistema cardiovascular, gente, é o sistema que vai ser responsável pelo transporte, tá? Ele vai transportar nutrientes, oxigênio através do sangue. E para isso, ó, ele vai utilizar veias, artérias, o coração, que vai bombear esse sangue pelo seu corpo. Nós vamos estudar todos esses sistemas. Olha que legal. Esse, gente, é um assunto muito legal. O conteúdo do sexto não era um conteúdo tão legal, não. Eu acho que com essa mudança, vocês vão gostar mais. Nós temos aqui o linfático. Esse aqui é um sistema que pouca gente conhece, tá? Às vezes, tem aluno aí que nunca nem escutou falar. O sistema linfático é um sistema responsável por transportar a linfa, tá? Que é um outro tipo de líquido que é transportado dentro do seu organismo. A linfa, ela é um líquido que provém lá da filtração, do sistema excretor, que a gente vai aprender depois. Mas é bem importante, bem legal de estudar o sistema linfático. Ele é cheio de nódulos, linfonodos por todo o seu corpo, tá? Depois nós vamos estudar o sistema respiratório. É isso que é fácil, né? O nome ajuda. No sistema respiratório, nós vamos estudar a respiração, o processo, né, da absorção do ar e o legal, gente, é que a gente respira para transformar esse ar em energia. A nossa energia, né, para a gente estar aqui assistindo essa aula, conversando, provém da respiração e da alimentação. Eu preciso comer e eu preciso respirar para eu produzir energia. Depois nós vamos aprender o sistema urinário, né, que também é conhecido como sistema excretor, onde a gente vai entender como que a gente produz a urina. A urina, gente, muita gente não sabe, mas é um produto da excreção. Tudo que foi filtrado do seu sangue, né, tudo ali que seu organismo não quer ou acha que não é necessário, ele vai filtrar e vai eliminar isso aí na forma da urina. Depois nós temos o nervoso, que é responsável pelo comando do seu corpo, né, todas as suas ações e reações, vai ser o sistema nervoso. O sistema hormonal, esse aqui também é um sistema pouco conhecido, tá? O sistema hormonal também é chamado de sistema endócrino. Nós vamos entender a influência dos hormônios no nosso corpo. E, por último, o sistema reprodutor, o qual nós utilizamos para perpetuar a nossa espécie, tá? Então, gente, é isso que nós vamos aprender, tá? O nosso corpo... Oi. Peraí, deixa eu lembrar. Eu não vou utilizar... Quando eu consegui perguntar, eu esqueço, mano. Eu não vou utilizar todos os slides, não, porque é muita coisa. Então, vamos fazer... Hoje é uma aula de revisão. Sobre a organização do corpo humano, alguma dúvida? Não, né? Pode só balançar a cabecinha. Acabei de lembrar, acabei de lembrar. Professor, o corpo humano tem todas essas partes aí. E se uma delas parar de funcionar, sei lá, dar algum problema, ou alguém furar uma dessas partes, a pessoa morre. Então, tem partes que a gente fala que tem partes do corpo que são vitais e outras não são vitais. Então, assim, se eu corto, por exemplo, o meu dedo, o dedo não é vital. Eu consigo viver sem o dedo. Eu vou sofrer, vai sangrar, eu vou chorar, é horrível. Mas eu não morro de cortar o meu dedo. Mas se eu corto já o meu pulso aqui, eu vou ter veias e artérias que são vitais. Então, com certeza, órgãos, né, como o coração, o pulmão, o rim, também são vitais. Se a pessoa sofre um acidente, ou ela tem uma lesão, ou uma doença, um câncer, num órgão vital,
ela com certeza pode perder a vida. Mas se eu machuco, se eu me arranho, se eu um lugar que a gente fala que não é vital, né? Ou seja, não é necessário para a sua vida, aí você consegue levar, às vezes você vai ter um prejuízo, né? Por exemplo, a perna. Muitas pessoas perdem membros em acidente, né? Uma perna, um braço, Ô, tia, e conseguem viver. o slide não tá aparecendo pra Não, o mim. slide eu bloqueei, porque eu vou mostrar outro agora, tá? Professora, professora, Oi, peraí só um minutinho. tá bom. Agora sim, 45 alunos. Só um minutinho, gente. Eu vou projetar outro slide agora para vocês. Eu só estou tentando fechar aqui. Porque eu tenho que. Tia, Peraí, gente. Pode falar. Enquanto eu estou tentando. por exemplo, meu Deus, o que acontece se, por exemplo, uma pessoa ela perde a mão no acidente e a mão era conectada com Eu não o estou escutando. Gente, peraí só um minutinho. Fecha os microfones agora, por favor. E deixa só quem está aqui fazendo a pergunta com o microfone aberto, que eu vou começar um novo slide agora. Já está projetado aí para vocês. Meninos, esse slide, só um minutinho. Esses slides que eu estou usando, esse aqui é o slide 2. Eu mandei todos eles para vocês. Se alguém não tem, o slide que eu usei agora, eu já enviei. Esse que vou usar agora, eu enviei também. Então, vocês podem pedir para mim ou para a Thaís, que a gente manda para vocês. Não é necessário que você imprima isso daqui, não, tá? É só necessário que você tenha anexado aí no seu computador ou no celular para você estudar futuramente, tá? Gente, eu vou passar aqui alguns slides que é mais importante. Eu já vou começar. Antes, posso só perguntar uma coisa, professor? Pode. Se, por exemplo, uma pessoa perde a mão no acidente, a mão é conectada a várias veias e artérias. Essa pessoa teria uma chance de morrer? Com certeza, por hemorragia. A perda de um membro, gente, ela está influenciada na hemorragia. A gente sabe que a mão não é vital. Eu vivo sem minha mão. Mas dependendo da lesão, da fratura, do tempo que a pessoa ficou ali sangrando, hemorragia, com certeza ela pode morrer sim. Mas se a pessoa tem tempo do médico estancar o sangue, aí com certeza ela pode viver. Aí vai depender, né, vai depender da lesão que a pessoa sofreu. Mas assim, o que eu não vivo é sem coração, é sem pulmão, é com rim. Isso não dá para viver nem um dia, tá? Tá. Ô, professora, eu tenho um tio meu que ele não é bem um tio, mas eu considero ele como um tio. Aí, ele, no trabalho dele, ele perdeu metade da mão dele, por causa que ele tava mexendo, aí encostou na mão e arrancou a mão. Aí ele foi colocar de novo e meio que o corpo dele não aceitou muito por alguns dias. Por que isso acontece? Gente, por vários motivos, mas a rejeição pode estar por causa da lesão, lesionou alguma veia, alguma artéria, algum tendão, e o médico não conseguiu reconstituir. Então, assim, essa reconstituição do tecido, ela tem que ser feita muito rápido, para o membro não ter necrosado. Às vezes, o tempo que a parte que ficou solta ficou fora do organismo, deu tempo de necrosar, então o organismo não vai reconhecer mais, vai achar que é um corpo estranho. São diversos fatores que podem influenciar para essa não aceitação de um próprio membro seu, né? Vamos supor, num acidente, se a pessoa perde um membro, para tentar implantar esse membro tem que ser muito rápido, porque o tempo de necrose também pode influenciar nisso daí. Oi, gente, vamos? Só mais uma pergunta. Professora?
Tem como sobreviver sem um pulmão? Não, aí já não dá. Ó, pulmão, fígado, rim, Não, mas Mas, coração. professor, um só. nossa, e aquelas pessoas que já nascem com insuficiência renal, ela nos dois rins, ainda Gente, tem uma chance, mesmo que seja mínima, dela sobreviver? deixa eu explicar aqui, ó. Primeiro pro coleguinha do pulmão. A pessoa, ela consegue viver, às vezes, algum órgão dá para viver com parte dele. Por exemplo, a pessoa vive com parte do pulmão, a pessoa vive com um rim, ela tem dois, ela pode viver com um. Mas, assim, sem o pulmão, igual ele perguntou, não. Mas, às vezes, ela consegue viver com um lobo, o pulmão ele tem 3 lobos, às vezes ela consegue viver com parte desses lobos aí. Qual que era a outra pergunta? Se uma pessoa ela já nasce com insuficiência renal nos dois rins, tem uma chance, mesmo que seja mínima, dela sobreviver? Gente, se a pessoa nasce com insuficiência renal, ela vai ter que fazer um transplante, não tem jeito. Aí ela vai fazer hemodiálise, às vezes, né, vai ter um processo, mas ela vai precisar, assim, gente, eu não sou médica, eu não sei, mas eu acho que ela vai precisar de um transplante com certeza, para ter uma qualidade de vida melhor, porque a hemodiálise, né, E se for nos dois rins? se for nos dois, ela consegue transplantar os dois. Aí ela vai ter que fazer. Às vezes ela vai fazer o transplante só de um, o médico vai retirar um, transplanta o outro, e ela consegue uma qualidade de vida melhor do que antes, né? Professora? Ô, professora, mas também tem tratamento, não tem? Tem diálise. Então. Gente, vamos agora aqui, ó, protação. Oi, filho. É verdade que o fígado se regenera? O fígado se regenera? Sim, é verdade, sim. Tá? Parte dele pode. Muitas vezes o transplante de fígado é feito assim, ó, tira um pedacinho, a pessoa doa em vida, né? Parte do seu fígado, transplanta e depois ela vai ter uma reconstituição daquele. O fígado, gente, ele não é um órgão, ele é uma glândula, né? Que bem importante para o nosso corpo, é a maior glândula do nosso corpo humano. Trabalha no processo metabólico hormonal, na digestão, produzindo a bile. Bem legal o fígado. Gente, mas a gente vai estudar tudo isso, olha que legal. O conteúdo do sexto ficou muito melhor. É bem mais interessante, a gente vai estudar todos os órgãos, os sistemas, mas por enquanto a gente está aprendendo sobre célula, tá? Então, assim, ó. Professora, Oi. posso fazer uma pergunta? Só mais essa e a gente vai voltar para a aula. Tá. Tipo, quando a gente está doente, e aí quando a gente pode perder algumas células, essas células podem se regenerar? Tem células. A regeneração celular, eu vou te falar que depende. Tem células que se regeneram muito fácil, como, por exemplo, as células do epitelial do meu braço. Já tem células que não, por exemplo, os neurônios. Se a pessoa tiver uma lesão no sistema nervoso e ela perder parte da massa cefálica, consequentemente ela vai perder neurônios, ela não vai recuperar, ela vai ficar com aquela lesão. Então, vai depender da célula lesionada, né? Músculo também, dependendo do músculo, não regenera, aí a pessoa perde massa muscular, vai ficar aquele buracozinho, vai ficar aquele hematoma lá. Então, a resposta depende da célula lesionada. Tem células que regeneram e tem células que não regeneram. Então, sim, se ela mas tipo, a gente tá doente, vai pegar um resfriado, vamos dizer. Aí, tipo, sem nenhum medicamento, assim, eu posso ficar doente? Eu posso ser curado? Aí, as suas células do seu sistema de defesa. Vai acontecer uma guerrinha ali dentro do seu corpo, né? O monstro do vírus e seus soldadinhos felizes, que são seus leucócitos, lutando. Nesse processo, nessa guerra, você pode perder alguns leucócitos. Pode. Mas, se Deus quiser, seus leucócitos vão se dividir, vão matar esse vírus e você tem uma renovação do seu sistema de defesa. Mas, às vezes, durante a batalha ali, ó, com certeza você pode perder alguns. Como é que eu sei que eu estou perdendo alguns, professor? Ó, você vai ficar com febre, diarreia, vômito, seu corpo ele está equilibrando. Mas aí daqui um dia tudo sara. É porque você venceu essa guerra. Você pode ter perdido ali algumas células, alguns soldados na batalha, né? Mas com certeza você venceu. Então, aí isso aí também respondeu a sua pergunta? Deu para entender? Ô, tia. Gente,
Tem gente fazendo pergunta lá no chat. Gente, lá no chat, eu nem tô vendo vocês, eu só tô vendo a minha tela de transmissão, tá? Então, pergunta no chat, eu não vou responder. Eu expliquei lá. Tem gente que chegou agora, né? Eu só tô respondendo pergunta aqui, tá, gente? No chat não dá para responder. E agora também eu não vou responder mais nenhuma, porque eu vou voltar para minha aula. A gente só tem mais 10 minutos de aula. Na verdade, não, 10 não. 15 minutos de aula. Então, a gente tem que aproveitar esse tempo aqui. Gente, nós vamos conversar agora um pouco sobre a citologia. O que é a citologia? A citologia é uma ciência que se preocupa em estudar a célula. E é o que nós vamos estudar. Nós estamos estudando a célula já tem 2 semanas. Célula animal e célula vegetal. E hoje eu vou te dar aqui algumas variações da célula. O que é célula? Se você olhar aqui no meu slidezinho, do lado eu tenho um monte de imagenzinhas. Vou até ampliar aqui um pouquinho. Para vocês verem. Isso aqui são células, tá? Células do seu organismo, células reais. Aqui não são células desenhadas, ilustradas, não. Essa imagem que eu coloquei aqui são de células verdadeiras. Aqui, por exemplo, eu tenho algumas... tem vários tipos de células. Células epiteliais, micro-organismos, variados, tá? As células, gente, elas foram descobertas por Schweld, Schwann e Robert Hooke. Eles não tinham um microscópio ainda como nós temos hoje. Então, o Robert Hooke, quando ele olhou ali naquele microscópio rudimentar, ele estava olhando uma célula de cortiça. Ele olhou, ele viu vários buraquinhos, assim, que ele não soube entender o que era, o buraquinho estava vago, né? E ele chamou aquilo ali, por parecer uma célula, ele chamou de célula. Só que ele não entendia que aquilo ali tinha vida. Um pouco mais, passaram-se os anos, aí veio Schweld e Schwann. E o que eles fizeram? Eles tinham um microscópio um pouco mais avançado e essa célula de cortiça, ela é uma parte morta de um vegetal. E eles analisaram uma parte viva. E olha que interessante. Quando eles analisaram essa parte viva de uma célula vegetal, eles viram outras coisas dentro ali. E aí eles se proporam uma teoria, que a gente chama de teoria celular. E eles falaram que aquilo ali tinha vida. E que eu só tinha vida porque eu tinha aquela célula. E dentro daquela célula, eu tinha diversos organismos, organoides, né, que a gente chama, que proporcionavam metabolismo para a nossa célula funcionar. Resumindo aqui a nossa historinha, hoje todo ser vivo, para ter vida, ele tem que ter célula. E essa célula ela é composta por diversas organelas, que a gente vai aprender sobre elas daqui um pouco para frente, tá? Deixa eu ir passando aqui, gente, quais os slides que eu quero utilizar com vocês. Primeira coisa, organização da célula. Agora a gente vai aprender alguns nomes. As células, elas podem ser chamadas. Agora a gente vai entender como que a célula se organiza. Primeira classificação é quanto à unidade, a quantidade, tá? Em relação à quantidade, as células podem ser unicelular ou pluricelular. Os nomes ajudam, né? Apesar de a gente estava comentando aqui no comecinho, quando tinha pouquinha gente na sala, que biólogo é um povo meio estranho, que adora inventar nome difícil para vocês aprenderem. É verdade. Esses nomes aqui são um pouco difíceis, mas eles são explicativos. As células podem ser unicelular ou pluricelular. O nome ajuda. Uma e plurivárias. Ou seja, eu posso ter organismos formados por uma única célula, ou eu posso ter organismos formados por várias células. Se você olhar aqui na minha imagem, olha aí para o slide, você vai perceber isso. Eu coloquei algumas bactérias e alguma ameba. Ameba, entendeu? Esses seres aqui, eles são unicelulares, ou seja, o corpinho dele é uma única célula. Já aqui do lado eu tenho um papagaio, acho que é um papagaio mesmo, né? E eu tenho uma árvore, tá? Aqui eu tenho seres pluricelulares. Ué, professora, mas a árvore tem vida? Sim. Todos os vegetais pertencentes ao reino vegetal, eles são vivos. Então, árvore, flores, todos eles são considerados seres vivos e pluricelulares, compostos por várias células, tá? Então, essa é a primeira definição. Aqui eu tenho outro organismo unicelular, que eu tenho uma diatomácea, é uma cianobactéria, é uma bactéria aquática, tá? E o legal é que essa bactéria, ela faz fotossíntese, tá? Libera oxigênio na atmosfera. Olha que legal elas são. Elas liberam oxigênio na atmosfera para a gente.
Já que eu tenho alguns seres pluricelulares, tá? Que eu tenho um coral, que são quinidários, tá? Eu tenho água viva, ó, são quinidários, formam os corais nos oceanos, e aqui eu tenho uma água viva, que é a forma errante dela, muito bonitinha, né? O que mais que eu tenho que falar para vocês? Acho que é só isso mesmo, e aqui tem exemplos. Gente, eu tenho outras definições que eu vou trabalhar com vocês no próximo slide, tá? Que é o slide da célula animal. Na verdade, nossa aula está acabando. Ah, tá. A gente tem uma pessoa aqui que quer ver vocês. Gente, ela se arrumou para vir. Ela se arrumou para vir ver vocês. Vou mostrar para vocês uma florzinha. É sua filha, tia? Olha, ela colocou pôs uma pulseira, passou batom. Que lindinha! Qual é o nome dela? É a Mariana Flor, que ela chama. Falou, oi? Falou, oi? Bonitinho. Gente, Fofinha. essa é a Mari Flor, minha fofura. Ela que eu fico esmagando aqui quando eu estou esmagando. Eu achei bonitinho que ela se arrumou para vir aqui. Tá de pijama, mas se arrumou, né, amor? Gente, nós vamos aprender sobre a célula animal. Nós vamos aprender sobre a célula animal e vegetal. Só que a nossa aula já está acabando. Eu queria agora deixar esses tempos, esse tempinho aqui. Na próxima aula, deixa eu só mostrar para vocês aqui rapidinho, gente, que vai aparecer. Peraí. Vocês não estão com pressa, né? Nem eu, não tem muita coisa para fazer, né? Vamos ficar aqui estudando. Ó, na próxima aula, deixa eu ver. Está aparecendo aí? Acho que não, peraí. Tia, não tá aparecendo. Agora vai. Aí, foi. Gente, agora foi, né? Na próxima aula, nós vamos aprender sobre os tipos de células. Foi. Existem células que são procariontes e eucariontes, células animais e vegetais, tá? Então, é isso que nós vamos aprender na próxima aula. A gente vai estudar as células, suas partes. E eu queria falar para vocês uma coisa. Só para mim. Gente, peraí. Queria falar para vocês, a nossa próxima aula vai ser semana que vem, tá? Eu vou terminar a aula porque já deu tempo. Também ficar falando muito aqui, vocês nem vão aprender, né? Mas nós vamos aprender na próxima aula a diferença da célula animal, da célula vegetal. Essa semana nós estamos falando da célula vegetal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar no WhatsApp. Eu passei um número para vocês, tá bom? E a gente continua na semana que vem. Espero que vocês fiquem bem. E é isso, tá? Alguém quer fazer? Tia, Oi. é verdade que as aulas vão voltar dia 30 de maio? Eu não sei dizer, meu bem, mas até onde eu sei era 30 de abril. Mas vai ser de dia a mais. Mas assim, eu não posso falar, não tenho certeza. Você tem que perguntar para o país, tá? Tia, A minha mãe trabalha na saúde e daí ela falou que só volta dia 6 de junho. Senhor. Uai, a minha mãe falou que só vai voltar dia 31 de maio, por aí. Gente, eu não sei. Sei que eu tô desesperada. Se bobear, a gente vai ficar o ano todo sem voltar para as aulas. Não, fale isso não. Pelo amor de Deus, não fala isso não, por favor, eu não aguento mais ficar em casa. Ninguém aguenta. Gente, Vou dar um problema na internet. Gente, então tá bom, tá? Eu vou despedir de você. Ninguém tem dúvida da matéria, não? Alguém quer perguntar alguma coisa? por enquanto não. Então, beijo. Tchau. 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 Tchau.
It's me, Mario. It's me, Matheus. Quem é, véi? Ah, falou.